que você não deve fazer é usar o ensinamento aos outros somente como uma estratégia. Entregue-se nesse ensinamento. Uma dica muito importante. Quem ensina aprende mais. Eu, quando me propus a ensinar as pessoas, eu comecei a aprender muito. E é fácil de você entender por que você aprende mais ainda ensinando. Primeiro que quem vai ensinar tem uma responsabilidade, então a gente estuda. Você prepara a aula. Então, ao preparar o ensino, ao preparar uma aula, eu aprendo muito. Outra coisa, o conteúdo que você vai ministrar é deste tamanho, ó, gente. Deste tamanho é o conteúdo, tá? Se o conteúdo que você vai ensinar é deste tamanho, o conhecimento estudado tem que ser deste tamanho. Você não pode ensinar uma coisa que chegou no seu limite. Não, você tem que saber mais, muito mais daquilo. Até porque podem surgir dúvidas que você não pensou na hora do preparo da aula. 2 exemplos que já aconteceram comigo, que foram assim, os mais estranhos, né, que já aconteceram. Por exemplo, eu estava dando aula de liderança e, de repente, um aluno, ele conseguiu, eu não lembro exatamente como, mas ele conseguiu linkar o que eu estava falando com o assunto buraco negro, no espaço, no universo. E aí ele perguntou, mas, mestre, e como são formados os buracos negros? Gente, então, ainda bem que eu sabia um pouco, e recentemente eu tinha lido uma matéria de física quântica, né? E aí eu expliquei que o buraco negro ele é feito de antimatéria e que ele atrai matéria. E por isso é muito difícil a gente saber o que acontece do outro lado, porque como ele só suga, você não traz imagem de lá de dentro, né? Qualquer coisa, ele suga inclusive a luz. Uma segunda situação foi bem engraçada. Eu fui contratado para dar um curso de telemarketing numa empresa que tinha uma gerente de marketing. A empresa tinha uma gerente de marketing. E eu não sei direito, eu fui contratado e fui lá dar o meu treinamento de telemarketing. Bom, eu não sabia que aquela gerente estava contrariada com a minha presença lá. Eu percebi só quando ela começou a me cutucar com algumas perguntas. E aí, num determinado momento, eu estava explicando quais são os tipos de telemarketing, né? O que o telemarketing te ajuda. Eu estava falando, olha, você pode ter um atendimento de saque, né? De serviço de atendimento ao cliente, de 0800, e você pode ter agendamento de visita para a equipe de vendas, e você pode ter confirmação de eventos, né? O RSVP. Aí uma das coisas que ela tentou me cutucar, e foi a última, ela levantou, mestre, é só uma pergunta, né? Eu sei que a sigla RSVP é que está pedindo para confirmar presença, né? Quando a gente manda um convite, vem lá embaixo assim, RSPV, e vem lá um telefone ou alguma maneira que a pessoa tem que confirmar a presença. Mas o que eu não lembro, mestre, é o que é cada letra, o que é o R, o S, o V e o P. Eu sei que é em inglês, mas o senhor poderia dizer para a gente o que é cada uma dessas letrinhas, que palavra que é? Olha, gente, querendo me pegar, por azar dela eu sabia. E aí, por curiosidade de vocês, eu vou falar. Eu falei para ela, claro, nenhum problema, eu posso dizer sim. Mas não é em inglês, tá? Você se enganou. Essa sigla é em francês. O RSVP significa Répondez s'il vous plaît. Responda, por favor. Aí sabe quando a classe, a turma fala assim, Ih! Pronto, ela não mexeu mais o saco. Então, de novo, quando você vai ensinar um conteúdo deste tamanho, o seu conhecimento, o seu preparo tem que ser deste tamanho. E é por isso que você aprende muito quando você ensina. A gente aprende muito dando aula. Quando eu preparo esses conteúdos para fazer live ou para fazer os meus vídeos, é claro que eu falo em cima de um conhecimento que eu já tenho, mas eu não saio falando de improviso. Eu preparei, gente. Eu fiquei ali 1 hora antes, preparando, olhando, vendo os exemplos, tem um roteirinho aqui na minha frente, está na tela do notebook aqui para eu ir seguindo, porque quando a gente ensina, a pessoa que está ali aprendendo, ela não merece menos do que o nosso melhor, e eu tento fazer o meu melhor. Segundo, ensinando a equipe, o líder terá mais mãos.
E tendo mais mãos, de novo, mais mãos para executar as tarefas, nós executaremos a tarefa em menor tempo.